Madre Teresa de Calcutá dizia que Deus pode ser chamado de Shiva, Alá ou Brahma. Ela ensinava que cada um deveria seguir e aprofundar sua própria religião, mesmo que fosse falsa. E com isso foi beatificada e depois canonizada. Mas isso é católico? Pode uma pessoa com essas ideias ser elevada aos altares como exemplo de santidade? Eu trouxe há 3 ou 4 dias um vídeo cujo link deixarei aqui sobre Madre Teresa de Calcutá, mostrando que ela dizia isso que acabo de comentar. Vá lá ver o vídeo se ainda não viu antes de ver este. Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Antes de continuar, peço que você me dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos deste canal. Agora, vamos entrar em matéria. O texto que trago foi publicado em 29 de outubro de 2003 por Marianne Horvath, da Tradition in Action. Foi escrito pouco tempo depois da beatificação de Madre Teresa de Calcutá por João Paulo II e examina com precisão, à luz da doutrina tradicional, as dúvidas graves que cercam sua ortodoxia e o milagre atribuído à sua intercessão. Na época, a autora citava como exemplo o caso de Ana Catarina Emmerich, cuja beatificação estava suspensa há séculos por dúvidas quanto à fidelidade dos seus escritos. Curiosamente, menos de um ano depois da publicação do texto, João Paulo II também a beatificou, em 3 de outubro de 2004, apesar das mesmas questões doutrinárias que antes impediam o processo. Esse fato só reforça a tese do artigo. O rigor doutrinal que caracterizava os processos de beatificação foi afrouxado após o Concílio Vaticano II, dando espaço a critérios mais sentimentais, pastorais ou ecumênicos, incompatíveis com a prudência e a clareza exigidas pela Igreja de sempre. Hoje, quase 22 anos depois da publicação deste texto, seus argumentos permanecem extremamente relevantes. Num tempo em que tantas canonizações se tornaram instrumentos de legitimação do novo espírito conciliar, é nosso dever, como fiéis católicos, examinar com atenção e fidelidade à tradição aqueles que nos são propostos como modelos de santidade. Vamos, então, à leitura do texto, atualizando seu contexto, mas mantendo firme sua intenção: defender a fé católica de sempre. E quanto à ortodoxia de Madre Teresa? Por Marianne Horvath, publicado em 29 de outubro de 2003. O cuidado que a Igreja Católica tradicionalmente tem tomado ao proclamar nossos beatos e santos é bem conhecido e admirável. Investigações minuciosas são realizadas para provar a completa ortodoxia dos escritos e declarações do servo de Deus, a prática de virtudes heróicas e uma vida exemplar a ser oferecida como modelo para toda a Igreja. Além disso, é necessário um milagre para a beatificação e outro para a canonização. Exames rigorosos são feitos para analisar os escritos e as palavras atribuídos ao candidato, a fim de garantir que tudo esteja em plena conformidade com o magistério e a tradição da Santa Igreja. Mesmo uma leve dúvida quanto à ortodoxia de uma declaração registrada pela pessoa em exame tem sido suficiente para impedir o avanço do processo de beatificação. Cito o conhecido caso de Ana Catarina Emmerich, cujo processo de beatificação foi interrompido por ordem do Papa Clemente XIV por causa das interpretações questionáveis de suas visões, feitas por seu secretário Clemens Brentano. Não se sabe ao certo se ela aprovava tais teses, mas por causa dessa dúvida, ela não pôde ser beatificada e, portanto, não pode ser apresentada oficialmente como modelo aos católicos. Conhecendo essa grande vigilância da Santa Madre Igreja ao averiguar a ortodoxia daqueles que ela eleva à honra dos altares, pode-se compreender as dúvidas e as confusões que a recente beatificação de Madre Teresa de Calcutá
causou em alguns católicos. Ninguém questiona que ela prestou cuidados e assistência aos pobres de Calcutá e defendeu os direitos dos nascituros. O problema está na questão da fé, a primeira e mais importante das virtudes heróicas necessárias para ser proclamado beato. Parece evidente que haveria motivos para examinar algumas declarações de Madre Teresa, que dão a entender que a salvação é possível em diferentes credos e crenças. Reformularei o problema. Pode ser beatificada uma pessoa que afirma ou dá a entender que a Igreja Católica não é a única igreja verdadeira, como ela fez? Permita-me apresentar alguns exemplos retirados de um livro recentemente publicado, intitulado Tudo Começa com a Oração, Meditações de Madre Teresa sobre a Vida Espiritual para Pessoas de Todas as Fés. No prefácio, Anthony Stern destaca o espírito ecumênico da obra de Madre Teresa ao elogiar sua declaração frequentemente citada. Abre aspas. Sempre disse que deveríamos ajudar um hindu a se tornar um hindu melhor, um muçulmano a se tornar um muçulmano melhor, um católico a se tornar um católico melhor. Fecha aspas. Ela é louvada como uma grande mestra ecumênica da oração. Aqueles que elogiam suas meditações espirituais parecem uma lista saída de um encontro de oração de Assis. Um rabino judeu, um mestre zen, um lama budista tibetano, um pastor protestante e o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, entre outros. Este último, Monsenhor Anthony Pilla, chama as meditações de sementes de verdade, cheias de sabedoria e percepção espiritual. Eis uma dessas sementes. Madre Teresa declarou, abre aspas, alguns o chamam de Ishvar, outros de Alá, outros simplesmente de Deus, mas temos que reconhecer que foi Ele quem nos criou para coisas maiores. Amar e ser amados. O que importa é que amemos. Não podemos amar sem rezar, e por isso, qualquer que seja a nossa religião, devemos rezar juntos. Fecha aspas. Essa não é uma afirmação isolada, tirada de contexto. É uma entre muitos testemunhos semelhantes que indicam a atitude geral de indiferença de Madre Teresa quanto ao credo que uma pessoa professa. Nessa meditação, ela manifesta uma noção heterodoxa de Deus, bem como uma concepção distorcida do amor. Uma coisa é dizer que Deus tem nomes diferentes em diferentes idiomas. Por exemplo, disse God em inglês, Dieu em francês, Dios em espanhol, Gott em alemão e assim por diante. Mas é evidente que os católicos espanhóis, franceses, alemães e americanos compreendem a mesma realidade ao pronunciar a palavra Deus. Agora, é outra história aplicar isso a credos e crenças diferentes, os quais apresentam noções bastante variadas sobre a causa primeira que criou o mundo e o homem. É absolutamente incorreto dizer que Ishvar, Alá e o verdadeiro Deus são apenas nomes diferentes para a mesma realidade. Os muçulmanos negam a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo. Portanto, seu Alá está longe de ser a mesma realidade adorada pelos católicos. O Deus dos budistas não é uma pessoa, como o verdadeiro Deus. É uma espécie de força imanente, essencialmente presente em todas as criaturas. Algumas seitas budistas adoram uma infinidade de divindades. Os hindus, seguindo uma doutrina diferente, também prestam culto a todo um mundo de deuses, incluindo espíritos como Ishvar, bem como homens e animais, como vacas e cobras. Assim, Madre Teresa apresentou uma suposição falsa, a de que esses deuses seriam todos o único e verdadeiro Deus que a Igreja Católica adora. Essa afirmação está completamente errada. Oposta à simples razão natural, contradiz diretamente o dogma católico. Em seguida, a ideia que ela apresenta de que todo tipo de amor é bom é, na melhor das hipóteses, muito superficial. O que importa é que amemos, disse ela acima. Ela repete essa noção com frequência. Por exemplo, o amor
é um fruto maduro em todas as épocas e ao alcance de toda mão. Qualquer um pode colhê-lo e não há limite. Todos podem alcançar esse amor por meio da meditação, do espírito de oração e sacrifício. Se aprendermos a amar, aprenderemos a ser santos. O que é o amor? Amor é a adesão da vontade a uma pessoa, objeto ou ideal. Essa relação, por si só, não é boa nem má. Depende do propósito do amor. Se alguém ama com um propósito ruim, esse amor é indigno. Se ama algo por uma causa correta, é bom. Por isso, Santo Agostinho afirmou de forma bem simples: só o bem pode ser amado. Portanto, quando alguém ama o verdadeiro Deus, que é todo bom, isso é algo bom. Mas se alguém tem afeto por algo mal, por algo que chama de Deus, mas que na verdade é um demônio, isso não é algo bom. É uma paixão maligna, não um amor verdadeiro. E a pessoa precisa de correção, não de empatia. De fato, existem limites para o amor. Santo Tomás de Aquino ensinou isso claramente. As paixões, dizia ele, são más se o amor é mau e boas se é bom. Esse ensinamento, porém, está ausente na meditação de Madre Teresa sobre Deus. Primeiro, ela partiu da falsa suposição de que Deus é o mesmo para muçulmanos, pagãos e católicos. Segundo, ela simplificou a noção de amor e concluiu que se pode amar tanto o bem quanto o mal, que o objeto do amor seria um sujeito indiferente. O que importa é o amor. Isso contradiz o ensinamento básico do Catecismo Católico, que nos instrui a amar o verdadeiro Deus acima de todas as coisas. Uma freira, mesmo que muito popular, que afirmasse esses dois erros, normalmente não seria beatificada nem canonizada, pois para alcançar essa honra, seus ensinamentos sobre questões de fé não poderiam conter erro algum, nem mesmo um erro leve. Isso é crucial, não só porque envolve a honra e a integridade da Igreja, mas também porque um beato deve ser modelo de salvação para os fiéis católicos. É óbvio que o amor que Madre Teresa pregava nessas meditações não era um modelo do amor católico, tampouco o Deus ao qual ela se refere é a Santíssima Trindade da Igreja Católica. Claramente, as preocupações doutrinárias de alguns católicos diante dessa rápida beatificação de Madre Teresa são plenamente justificadas. Mas dúvidas perturbadoras também rondam a legitimidade do milagre apresentado como prova de sua santidade. Normalmente, o processo de beatificação só pode começar após o falecimento do candidato há 5 anos e após a comprovação de um milagre. Milagres são algo que a Igreja não toma levianamente. Em casos de curas físicas, deve ficar claro, sem a menor sombra de dúvida, que a cura não pode ter uma causa natural. Agora, no caso de Madre Teresa, João Paulo II dispensou o período de espera de 5 anos. Em 2002, o Vaticano reconheceu um milagre, a cura de Mônica Besra, uma moradora rural de 35 anos do norte da Índia, curada de um tumor ovariano. Besra e as missionárias da caridade afirmam que o tumor desapareceu em setembro de 1998, quando um medalhão com a imagem da falecida freira albanesa foi aplicado no local da dor. No entanto, o Dr. Ranjan Mustafi, ginecologista-chefe que tratou a mulher no Hospital Distrital de Malurghat, em Bengala Ocidental, diz que era bastante possível que sua paciente tenha sido curada pelos 4 medicamentos antituberculose que ela estava tomando na época, os quais poderiam ter dissolvido o tumor. Ele afirma admirar muito Madre Teresa e acha que ela deveria ser beatificada por seu trabalho entre os pobres, mas não por este caso. Ela, Besra, tinha uma doença médica que foi curada pela ciência médica, não por nenhum milagre, afirma ele. Seus superiores no hospital o apoiam, afirmando que os registros mostram que ela respondeu ao tratamento de forma constante. 5 médicos em Roma
consultados pelo Vaticano sobre o caso, desconsideraram essa probabilidade científica e concordaram precipitadamente que não havia explicação médica para a cura. Mustafi disse que nunca foi contactado pelo Vaticano. Mônica Besra, é claro, acredita no milagre, mas admite que estava recebendo tratamentos médicos dos médicos do Hospital Balurghat, administrado pelo Estado na época. Aqueles que amam Madre irão acreditar, diz ela simplesmente. Não há dúvida de que ela ama Madre Teresa, mas não é o sentimento que determina o valor de um milagre nos processos normais da Igreja Católica. Então, o que temos? Noções erradas sobre Deus e o amor. Um milagre envolto em dúvidas. Um processo acelerado por um Papa que, ele mesmo, defendeu a errada noção do pluralismo teológico. Este conceito implica admitir que não há apenas uma revelação e uma interpretação uniforme dela, como a Igreja Católica sempre ensinou, mas que as revelações e falsas interpretações de outras religiões também seriam corretas. Isso certamente leva a suspeitar seriamente de que a intenção de João Paulo II não foi apenas beatificar uma pessoa, neste caso, Madre Teresa, mas canonizar o pensamento progressista pós-conciliar sobre o ecumenismo e a salvação universal ao qual ela aderiu. Esta beatificação também levanta suspeitas sobre outras, como a de João 23, cujo corpo incorrupto, entre aspas, foi demonstrado cientificamente como preservado e que sempre apoiou os erros modernistas. Não se pode deixar de se perguntar o que aconteceu. A fé católica mudou? Ou será que a pessoa não precisa mais professá-la para ser beatificada? E assim termina esse artigo que acabo de ler de Marianne Horvath. Repito, neste canal há um vídeo anterior sobre o mesmo tema, Madre Teresa de Calcutá e sua propalada santidade. Se você ainda não viu aquele vídeo, veja-o. Eu vou deixar o link na descrição deste. E se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreve-se no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha para ajudar aquela pessoa que ainda não acordou a ver que realmente a Igreja Católica é a igreja de sempre que nós temos mostrado aqui nesse canal, não essa igreja que está hoje no Vaticano. Comente também aí na área dos comentários o que você achou deste vídeo. Sou toda ouvidos. Ou melhor, sou toda olhos para ler o que você escreve. Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.